Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retorno a essa tribuna política para falar de assunto importante para o Brasil. Hoje, meus amigos, particularmente, eu quero falar da tentativa de envolvimento do presidente Jair Bolsonaro no assassinato de Marielle Franco. Foram vasculhar a entrada e saída do condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro e família têm moradia lá no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. E verificaram que lá mora ou morava um dos supostos assassinos de Marielle. Um dos suspeitos foi até o condomínio e mentiu, dizendo que ia na casa do deputado Jair Bolsonaro, que ele era deputado da época, e de lá foi para a casa do outro suposto assassino. Entrou e saiu com essa mentira, com esse ardil. Enquanto Jair Bolsonaro estava em seu gabinete e no plenário da Câmara dos Deputados. Para a sorte dele, porque se ele não tivesse na Câmara dos Deputados, a mídia nociva o teria envolvido no fatídico, no lamentável assassinato da vereadora Marielle Franco. Meus amigos e minhas amigas, eu sou a favor da liberdade de imprensa, é fundamental para uma democracia. Mas a liberdade de imprensa não significa que a mídia nociva tem a liberdade para sacar, caluniando, difamando, e fazendo tantos tipos de estripurias contra as pessoas de bem, como foi o caso agora do presidente Jair Bolsonaro, que estava lá na Arábia Saudita, aliás, esteve no Oriente e no Oriente Médio, particularmente estava na Arábia Saudita, quando a mídia nociva, prejudicial ao Brasil, publicou essa mentira e dizendo que fez a obrigação de jornalista. Mentira! Eles são os mentirosos. Eles publicam o que interessa a eles e omitem aquilo que não interessa. Aquilo que não interessa a eles. Essa é a pura verdade. Mídia nociva e latifundiária, que tem canal aberto e dezenas de canais por assinatura. Isso tem que acabar. O Congresso Nacional não pode mais compactuar com essa corrupção, porque isso é uma corrupção. Entregar todo um sistema de comunicação de um país nas mãos de pessoas inescrupulosas, que não deveria ter nem mesmo um canalzinho, agora tem dezenas de canais que publicam o que querem e falam o que querem
caluniam, difamam, injuriam, fazem tudo para prejudicar as pessoas. Na onda da Lava Jato, uma que foi uma iniciativa do Ministério Público e do Judiciário, muito importante, na onda de todos aqueles escândalos, quantas pessoas a mídia nociva não caluniou, não difamou e não injuriou, quantas pessoas, me desculpa aqui, essa alergia é renitente, me perdoem. Meus amigos e minhas amigas, no Brasil nós temos que ter instituições honestas, públicas e privadas, não querendo fazer uma engenharia midiática, uma engenharia política, uma engenharia social para se dar bem, porque essa mídia nociva, se o governo está fazendo algo que lhe agrada, liberando as verbas que eles gostam e que sempre tiveram participação superior a outras menores, se está fazendo o que eles querem, está tudo bem. Agora, se não, o Brasil cresce, isso aí é um crescimento inútil, não é? O Brasil reage positivamente, mas ele diz que isso é tudo muito pouco, e não consideram. Mas o Brasil está indo no caminho certo. Lembro aqui do presidente Temer fazendo tudo para que tudo desse certo. E eles desancando o presidente diariamente, desacreditando, até quando vieram com aquele escândalo e disseram ele vai ter que renunciar. São porcos mentirosos, inventores, assacadores. Mas o presidente Temer não renunciou, apesar de terem caído nas costas dele, batendo de tudo que foi jeito. Mas ele, como homem forte e sábio politicamente, não renunciou. Queria o escalpo dele, mas ele não se entregou. Parabéns, presidente Temer, que deu uma colaboração muito grande ao Brasil. Vossa Excelência e o seu ministro da Fazenda e equipe, Henrique Meirelles. Essa foi a grande... Oh, meu Deus, me desculpe, minha gente. Essa foi a grande realidade com relação ao governo de Michel Temer, que recebeu o Brasil naquela oportunidade, destroçado, com 14 milhões de desempregados. Recebeu de governos anteriores que, em nome da moralidade, mentiram ao torto e à direita, terminaram sendo eleitos, mas meteram a mão nos cofres brasileiros e esculhambaram. Esculhambaram aqui dentro, perdoaram dívida para fora, e tivemos um desmonte do Brasil em uma época que o mundo crescia, que o mundo se desenvolvia, salvo aquela crise de 2008. Mas a crise aqui no Brasil, dos 14 milhões de desempregados, foi uma crise fabricada, foi uma crise provocada criminosamente por aqueles que governavam. Eles pegavam o Bolsa Família e lançaram aí como
como uma enganação para o povo, sendo que o melhor programa social para um país é uma política de emprego, de empregos que atenda a cidadania e que os mesmos possam sustentar e criar suas famílias de forma digna. Meus amigos e minhas amigas, o que fazer para acabar com a mentira e a hipocrisia no Brasil? Pois o Brasil todo assistiu à mídia nociva e mentirosa tentar colocar o presidente Jair Bolsonaro como o mentor do crime de Marielle Franco. Seus mentirosos, eu digo aqui, vagabundos, que não merecem o menor crédito, que cresceram em um país onde o povo semi-analfabeto recebe, às vezes, como verdade, as ilações feitas por eles e suas ancoretas. Essa é a verdade. O Brasil não pode engolir tanta mentira, tanta sordidez. Essa é a verdade. O Brasil não pode aceitar isso. O presidente Jair Bolsonaro, pela vida dele pública, pode até discordar em muitos, mas ele é um homem correto. Se tivesse encontrado qualquer coisa errada na vida pública dele, já teriam enforcado ele politicamente. Mas não encontraram, e agora ficam inventando, pegando filigranas, e ainda tem mais. Eu sou advogado e sei como é essas coisas. O processo correndo em segredo de justiça. Como é que essa mídia nociva, infeliz, que infelicita o Brasil, teve acesso? Como foi que esse tal governador do Rio de Janeiro, esse digitado governador, ficou sabendo? Naturalmente ele é o ex-juiz e tem acesso a muitas coisas dentro do judiciário. Isso tem que ser investigado, tem que ser colocado às claras, porque a tentativa de colocar um cidadão comum num crime que ele não cometeu já é grave. Agora imagine tentar colocar um presidente da República dentro de uma trama criminosa que ele não participou. Isso é gravíssimo. E tem que ser investigado, esclarecido e punido aqueles que vazaram. E punido aqueles que vazaram as informações que estão dentro de um processo que corre sob segredo de justiça. Isso é muito sério. Se a legislação, se a lei já prevê que certos processos tem que correr em segredo de justiça, é porque aquilo é necessário. Agora quiseram enlamear, borrar, nodar o presidente da República, como vem fazendo contra a sua família, da forma mais desonesta possível. Desonesta, vocês são desonestos. Seus capachos da mentira, são capachos da mentira, esses desonestos. Minha gente, me perdoe, eu estou indignado mesmo, porque esse país sempre viveu sob o manto negro da mentira. Agora que apareceu essa luz chamada Jair Bolsonaro, aqueles próceres do passado querem retornar ao status quo ante. Mas o presidente Jair Bolsonaro não vai ceder, não está cedendo e não vai ceder. Essa pressão deles
estão querendo acuá-lo, mas ele não permite isso, porque ele tem ele e seus familiares políticos, vereador, deputado e senador, eles têm a visão política exata do que é o Brasil. Tem essa visão política e conhecem o espectro político de todo o Brasil. Não é à toa que o presidente Jair Bolsonaro foi deputado durante quase 30 anos. Ele sabe o que tem ali dentro do Congresso, sabe como funciona, e fora também, porque um país rico como o Brasil, o olho no tesouro brasileiro, no tesouro público, é muito grande. A cobiça é desenfreada. A mídia nociva, que sempre mamou nas tetas do governo no Brasil, hoje se sente e se ressente da falta daquele leitinho traduzido em bilhões que eles recebiam anualmente. Agora que isso não está acontecendo como eles gostariam, mas ainda tem, estão esperneando. Estão esperneando, mas não só esperneando, estão assacando, chutando, acusando, mentindo, assacando contra pessoas de bem. Mas olha, eu digo que eles escolheram a pessoa errada quando se trata do presidente Jair Bolsonaro. Porque ele não tem nada, pelo visto já vasculharam a vida dele toda e não encontraram nada, e acredito que não vão encontrar. A não ser inventando, como estão inventando. Querendo ligar ele a milícias, querendo criar ele a crimes que ele não cometeu, colocando palavras na boca dele que ele não pronunciou. Essa é a função desses que diz que fazem o jornalismo livre, que nada, eles mentem livremente. Agora tem que ser punidos. Tem que ser punidos. Eu sei, por outro lado, que essa mídia, tribuna política, é menos até que um grão de areia. Mas de qualquer maneira, minha gente, eu deixo aqui o meu protesto contra essa mentireira na mídia brasileira, na mídia nociva brasileira. Eu deixo o meu protesto porque o povo brasileiro não é penico. O povo brasileiro não é privada. O povo brasileiro não é vaso sanitário para ficar recebendo esses excrementos jogados por esses que se dizem jornalistas e órgãos de comunicação de respeito, quando não são. Quando não são. A renovação da licença, da outorga, para essa mídia mentirosa, latifundiária, tem que ser feita a critério, à luz efetiva da lei, sem dar nenhum jeitinho daqueles que deram muito para eles, para prejudicar o Brasil e o povo brasileiro. Minha gente, fiquemos atentos, porque temos que consertar esse veso na política e na mídia brasileira. Não podemos fazer política e não podemos ter mídia, noticiários mentirosos enganando o povo brasileiro. Até outra oportunidade, se Deus quiser, e que tudo ocorra na mais perfeita ordem e harmonia para o Brasil como um todo. Obrigado.